Oi, me chamo Paulo Marchetti e neste vídeo trago mais um conteúdo a respeito do jornalismo de entretenimento. Desta vez vou falar um pouco sobre como desenvolver ideias para poder escrever um livro, seja ele de ficção ou não ficção. Mais focado para o não ficção, biografias e livros de história, do que ficção, mas eu vou falar também um pouco. Todas essas ideias servem também para quem pretende tem ideias para desenvolver uma ficção, também ajuda. E, e eu resolvi fazer este vídeo, sabendo até que existe uma porção de vídeos a respeito desse tema, mas todos eles são muito, eu achei muito, são bons, claro, tem seu valor, mas eles vêm muito da faculdade, da teoria, parece que é um manual. E não é bem assim. Primeiramente, a minha intenção é falar que não é nenhum bicho de sete cabeças e, como consequência, em segundo, eu ponho, tem que ser um prazer. É que nem você ter uma banda de rock para poder tocar toda semana, para você que tem vôlei que você joga, o futebol que você joga toda semana, tem que ser prazeroso. Senão, não tem graça. A mesma coisa para escrever um livro. Então, eu trouxe até aqui alguns livros, vou mostrar os meus livros também, e mostrar para você que quer escrever, pretende escrever, nem sabe o quê. Eu, por exemplo, sempre quis escrever um livro, mas já, sei lá, com 15, 17 anos, já tinha esse objetivo, já tinha essa ideia, mas eu não fazia a menor ideia do que escrever. E já fiz 2 livros. Não pretendo ir muito além, talvez um terceiro livro de acadêmico, não para vender também, não para comercializar, mas para ficar aqui entre as faculdades e universidades de comunicação, as faculdades de jornalismo, rádio, TV, internet, quem sabe futuramente uma faculdade de jornalismo de entretenimento. E, mas, assim, para escrever livro, você não precisa trabalhar com comunicação, você pode ser qualquer pessoa, qualquer profissional de qualquer área, independente também de qual área seja, humanas, exatas, biológicas, não importa. Se você quer escrever um livro, pretende escrever um livro que seja um manual, você que é biólogo, está estudando alguma, alguma, enfim, está estudando ali uma área sua e você pretende colocar esse estudo no papel, é uma questão de organização de ideias. Eu já falei um pouco sobre isso nos 2 primeiros vídeos que eu escrevi para essa série que faço, que eu falo sobre escrita criativa. O primeiro vídeo é sobre pesquisa e organização de ideias, para você que pretende escrever livro, exatamente o que eu estou falando aqui. É bom assistir o vídeo para entender como organizar essas ideias, mas é praticamente é, absolutamente necessário botar as ideias no papel para você começar. Você tem que se envolver. Deixa eu abrir Não, eu queria mostrar os livros antes, antes de começar essas, essa apresentação. Eu trouxe alguns, tem vários aqui que eu poderia, mas eu separei alguns. Esse aqui é o meu primeiro que eu lancei em 2001, é o Diário da Turma, 1976, 1986, a história do rock de Brasília. E ele é grandão assim, ó, com verniz na capa, tal. Ele foi o segundo ou terceiro título da editora Conrad. Ele serviu de experimento também, foi cobaia uma série de coisas no uso desse papel aqui. Ele é cheio de imagens. Eu optei muito pelas imagens mais ó, fiz um mapa da cidade, apontei em todos os lugares que se fala de Brasília, aqui no livro, onde a turma passou. Eu optei por imagens amadoras, ó, tem cartazes de show, flyer, tá vendo? Ó, essa é uma imagem do Renato Russo tocando baixo no show do Gilberto. Ah, essa foto do Gilbertinho fui eu que fiz. Eu também saí por Brasília de bicicleta, fui até o Feijão, fui tirar foto de lugares que eu não tinha imagem, então eu peguei
dois dias peguei a bicicleta, ó, um monte de foto. Tá vendo? Tudo foto do Rumores, cartazes, ó. Então, esse livro é bastante ilustrado, é um livro de depoimentos, são mais de 60 pessoas, ó, tá vendo? Reportagem de jornal. São mais de 60 pessoas que participam do livro, que dão depoimento. Essa aqui é uma página quádrupla, onde eu montei uma árvore genealógica mostrando a formação de todas as bandas dessa época. Começa com o Aborto Elétrico, aí do Aborto Elétrico termina, forma um Trovador Solitário, depois Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, e vai embora. Era para ser, como não deu para fazer vertical, tive que fazer a página horizontal, que começa desse lado aqui e vai para lá. Mas é uma árvore genealógica que mostra quem saiu de qual banda e foi para qual, formou qual, tal. Então essa aqui é a segunda edição. Estou fazendo propaganda, mas assim, é outra coisa que eu vou dizer. Você que quer ficar rico escrevendo livro, não desista, então. O livro é muito mais para você enriquecer o seu currículo, para você isso, ganhar respeito, ganhar notoriedade, dependendo até do livro, ele se torna referência. Então, é muito mais para esse lado profissional, da realização pessoal. Claro, como eu falei, tem que ser um prazer, e que esse prazer se transforme o Diário da Turma. Eu não sabia nem que ia se virar livro, e se tornou uma referência. Então, eu fico muito feliz com isso. Esse aqui é menorzinho, mas tem muito mais texto. Eu transcrevi as primeiras matérias e menos imagens, tá vendo? Não tem a página quádrupla tal, mas ele tem um grande valor, tanto quanto esse, editado pelo professor Briquet de Lemos. E eu fiz esse aqui, para fazer esses livros aqui, eu já vou falar. É a mesma coisa que eu fiz para esse aqui que eu lancei agora em março de 2025, o calendário do rock brasileiro, tudo que aconteceu no rock brasileiro de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a começar em 24 de outubro de 1955, quando o primeiro rock foi gravado no Brasil, por Nora Ney. Então, é de 1955 até mais ou menos hoje em dia, e tudo que você pega aqui, qualquer data, 1º de agosto, quem nasceu, os discos que foram lançados. Então, isso aqui, fruto, assim como os outros que eu vou mostrar, fruto de muita pesquisa. Isso aqui fala-se, estou falando de música nesses livros, mas é puro jornalismo. Por isso que é jornalismo de entretenimento, porque as ferramentas são as mesmas. Olha esse livro, que é incrível também, dos Homens de Melo, Jairo Severiano, A Canção no Tempo. Isso aqui são músicas que fizeram sucessos. No caso desse primeiro volume, de 1901 a 1957, olha o tamanho da pesquisa. As músicas que fizeram mais sucessos nestes anos, quem gravou, o contexto, a autoria, a letra, quem regravou a canção original, por que ela foi feita, tem toda a história de todas essas músicas. Está aqui com algumas imagens. Então, imagina o trabalho de pesquisa, não só na parte jornalística, de reportagens, o que saiu no jornal, o que saiu na imprensa, mas também a pesquisa que teve que ser, que foi feita em acervo de gravadoras, em discotecas variadas, tem centros culturais que tem a sua discoteca, então vai atrás dos discos. Esse aqui é um que eu peguei que é diferente, para mostrar que não precisa ser um texto corrido, como você imagina. Para se escrever um livro, para se colocar uma ideia no papel, em formato de livro, você é livre, você não precisa seguir regras assim. Claro que as regras gramaticais, essa coisa toda, sim, mas essa aqui, por exemplo, é uma biografia do Gabriel, também de Brasília, Gabriel Tomás, que formou o Iroquois, depois o Autoramas, é um operário do rock and roll. Ele fez uma biografia, ele conta sobre as fitas demos, ele conta aqui sobre
o início da carreira dele, a cena underground que ele fazia parte, a banda dele fazia parte, os contatos dele, começo da história dele profissional toda, e olha como que é feito. História em quadrinho. Will Eisner, o grande Will Eisner, principal referência, talvez, de histórias em quadrinhos no mundo, ele também tem a autobiografia dele, que foi feita em quadrinhos. E tem outras biografias e histórias que também é usada esse formato de quadrinhos. Estou mostrando isso porque para você ter uma ideia de que você não precisa, ai meu Deus, eu quero escrever, porque ai, como que eu vou desenvolver? Eu preciso. Esse aqui é do Pedro de Luna. O Pedro, ele é um operário do registro de parte da cultura brasileira, a grande biografia do Pedro de Luna, que eu adoro, do Planet Hemp. Aqui ele contextualiza o Rio de Janeiro, ele não conta só a história do Planet Hemp. Não é à toa que ela tem 400 contando a cronologia, toda a parte final, técnica, tudo, ela tem mais de 480 páginas. Porque o Pedro ele contextualizou isso que eu quero falar nesse vídeo. Ele não só falou da história do Planet Hemp, que está toda ela detalhada aqui, mas ele traz a história, ele conta a história da cena underground carioca dos anos 80, que nenhum outro livro contou com os detalhes que ele conta aqui. Com outros livros contaram, mas muito por cima, muito por alto. Aqui ele contextualiza melhor, fala um pouco melhor da década de 80, vai para a década de 90, e aí começa já a envolver o Skank, o Marcelo D2, a história do Planet Hemp e a formação inicial do grupo, e por isso que ele é gigante, assim, então um grande trabalho de pesquisa também, assim como os outros, porque mesmo o livro do Gabriel sendo uma autobiografia, teve que pesquisar, do Lobão ele fez uma autobiografia, teve que pesquisar, você não tem como não fugir da pesquisa. Tem esse aqui, ó, também de Brasília, estou mostrando o livro dos camaradas. Este livro aqui foi feito daquela forma que você pagava para ele ser feito, uma capa dura, lindo, maravilhoso. É um livro de fotografia, um livro do Nick Elmore, saudoso Nick Elmore, e do Ricardo Junqueira. Ricardo Junqueira é o Bolinha. A capa do terceiro disco da Legião Urbana, aquela foto linda, é do Ricardo Junqueira. Então aqui tem fotos do Capital Inicial, de toda aquela cena de Brasília, underground também, fotos de moda, Legião Urbana, Plebe, Detrito Federal, Elite Sofisticada, olha aqui, ó. Só falar que aparece aqui, Renato, a Elite Sofisticada, a galera da turma, em showzinhos lá em Brasília. E é um livro de fotografia, é uma biografia de uma cena. Assim como é o Diário da Turma, que é o meu livro que é sobre a cena de Brasília, esse aqui também é a cena de Brasília. Tem um outro livro que eu não peguei, que ele é pesadíssimo, que saiu ano passado, em 2024, que é uma fotobiografia do presidente Juscelino Kubitschek. Linda, linda, toda contextualizada, umas fotos raras, raríssimas, uma pesquisa muito detalhada, muito apurada, com muitas viagens, muitas idas não só a bibliotecas e órgãos oficiais e mídia, mas uma pesquisa feita também na casa dos amigos, dos familiares, dos próximos, quem morava, quem tinha, na época, sei lá, do Juscelino pequeno, quem tinha uma máquina fotográfica, quem tinha uma imagem dele possível. Então, foi uma pesquisa muito apurada. E todos esses livros, como eu disse, eles envolvem uma série de ações que precisam ser feitas para que eles surgissem, claro, porque primeiro você precisa ter a ideia e ir fundo a ideia. Na ideia, você falar, não, eu vou fazer e começar a fazer. Enquanto você não começar a fazer, não colocar em prática, ele jamais vai sair, a ideia jamais vai sair do papel. Como eu falei aqui e mostrei o livro do Gabriel,
o meu livro, ó, esse calendário do rock também é a primeira publicação desse tipo. Não existe no Brasil um calendário da MPB, o calendário de qualquer outro gênero musical. É o primeiro na literatura brasileira, feito nesse formato. Como eu falei, você abre aqui, ó, 9 de julho, nasceu fulano, The Cleavers lançou o segundo álbum em 64, Wanderleia lançou também em 65, Paralamas em 2002. Então, assim, também é uma forma diferente, é uma biografia do rock, só que em formato de data. Tudo isso aqui é uma biografia, como eu falei também, em quadrinhos. Então, não é uma ciência exata. A sua ideia ela pode se transformar em diversas, nossa, em muitas coisas. Eu tenho um livro do Renato Russo, feito pelo Banco do Brasil, para uma exposição dele, que depois veio a ser comercializado. Até primeiro foi um brinde para algumas pessoas que participaram da abertura da exposição, e depois foi comercializado, que tem papel vegetal, tem rabisco dele, tem letras à mão mesmo, sabe? Muito legal o mapa astral dele. Então, é muito. Eu vi um livro, por exemplo, do Ringo Starr, baterista do Beatles, um livro com o Ringo, quando ele saía de férias, quando o grupo se separava, cada um ia viajar para um canto para tirar férias mesmo, o Ringo tinha mania de escrever cartão postal para o Paul, para o Joe, para o John e para o George. E juntaram todos esses cartões, não sei quem é o autor do livro, claro, teve a ideia de juntar todos esses cartões postais que ele enviou e lançou uma biografia só com esses cartões postais, com os textos que cartão postal você faz um texto muito rápido, muito genérico, muito porque vai aberto, né? Qualquer um que pega lê o que está escrito. Então é uma coisa muito, mas então é interessante, e, e aí contextualiza, fala um pouco das férias dos Beatles, o que eles faziam, esse tipo de coisa. Então também foi um jeito de contar uma parte da história dos Beatles. Então as ideias estão abertas, basta ter alguém ou você faz sozinho, hoje a tecnologia permite que você mesmo publique seu livro, foi isso que eu fiz, eu paguei para uma gráfica que fez toda a diagramação, eu acompanhei tudo, então, eu fiz sozinho, independente, então hoje a tecnologia permite isso, ou alguém que compre a sua ideia e tá bom, vamos lançar o livro desse jeito mesmo, nesse formato que você falou, quebrando o texto aqui com imagem, vamos botar seta, vamos misturar texto à mão com texto batido, enfim. E assim, anotar toda e qualquer ideia que você tenha, uma consequência da outra aqui, desses primeiros pontos aqui. Anotar toda e qualquer ideia que você tiver dentro do teu guarda-chuva. Então, ó, preciso tem uma ideia aqui para. Então você vai, anota de algum jeito. Por isso que eu falo de escrever à mão, de ter sempre um caderno ao lado, para você não depender de abrir o celular. Eu não gosto de escrever em celular, tem gente que não se incomoda. Ok, beleza, pode abrir um bloco de notas e colocar. Ou no computador, se tiver aberto, mas assim, não precisa ligar o computador. Então, eu aconselho sempre ter um caderno ao lado, porque é fácil, você abre o caderno, já está a caneta, o lápis ali, você já anota. E não se obrigar, ao contrário do que muita gente fala, não, você tem que ter disciplina, que eu botei aqui, ó, no quinto ponto, disciplina, você tem que ter disciplina, você tem que sentar, tem que escrever. Não, como eu falei, tem que ser prazeroso, mas você tem que se envolver com a tua ideia, você tem que se envolver com o teu propósito e com o seu objetivo, com a sua ambição. Eu vou escrever como eu fiz com o livro de Brasília, tudo, e o Pedro mesmo, o Pedro de Luna, faz com todas as biografias que eu mostrei do Planet Hemp, mas ele já escreveu várias biografias, que é uma imersão, isso aqui, qualquer biografia dessa, eu falo que uma biografia escrita pode ser um documentário em vídeo pode se transformar em livro. Então, isso aqui nada mais é do que um documentário escrito. Entendeu? É a mesma coisa. Você vai fazer, no caso desses livros de não ficção, você vai fazer pesquisa e você precisa se envolver. No que você falou, vou fazer, começa a fazer. Quando falei, vou fazer o Diário da Turma,
não tinha esse título, cara, mas vou escrever um livro. Eu fui atrás de umas pessoas para perguntar para elas se elas tinham também ideia de escrever um livro sobre esse tema, pessoas da turma mesmo. Não, não tem, então tá, então eu vou escrever. Já falei para algumas pessoas, e aí fui, comprei gravador, comprei gravadorzinho, né? Porque na época eram as fitinhas de secretária eletrônica. Comprei as fitinhas, comecei a planejar minhas férias, porque eu trabalhava na MTV, então eu praticamente eu coletei todo o conteúdo do livro durante 2 férias, né, de 98, de 99, mas tudo muito bem programado, o que eu ia fazer, pesquisa no Correio Brasiliense. Então, assim, conversei com 70 pessoas, tem 100 horas de história, 100 horas de conversa gravada. Eu transcrevi 100 horas. Eu tive até que comprar um laptop que pesava 1 quilo, não existe mais depois que eu fiz, logo depois ele quebrou, mas assim, um laptop pré-histórico para poder transcrever essas 100 horas, aí das 100 horas se transformou nessas 200 páginas que eu fui transcrevendo. Então isso é toda uma organização, e você tem que se envolver, você não pode parar. Às vezes você vai falar, não, vou dar uma folga. Se você parar, você pode perder o fio da meada. Não é perder a vontade, mas você perde o pique. Então, assim, não é se obrigar a escrever aquela coisa de abrir o caderno, ou abrir o computador, papel branco, falar, o que que eu vou escrever? Pô, não vai escrever nada, cara, desse jeito. É melhor não. Você vai abrir o computador na hora que está borbulhando ali, você vai abrir exatamente para teclar, entendeu? E não para ficar com um negócio branco ali. Então, assim, mais trabalha, vai fazer pesquisa, você tem que se envolver com a tua ideia, entendeu? Você tem que estar todo dia, pensar nela, por mais que você não faça nada, mas anotar alguma coisa, ter alguma ideia, rabiscar, falar, pô, tem um parágrafo aqui, pô, você está desenvolvendo um personagem, aí vem uma ideia de um tique que esse personagem, estou chutando, claro, possa ter, então você já anota, como eu falei, ou num bloco de notas do smartphone, ou no caderno. Assim, quando eu tô assistindo televisão, estou vendo uma série, um filme, e aparece uma ideia, eu tenho aqui papel e caneta na minha mão, fácil, eu escrevo, e depois, quando eu sentar aqui no computador, eu desenvolvo melhor. Mas eu estou sempre envolvido nas minhas ideias. Quando, por exemplo, essa série de vídeos que eu estou fazendo sobre jornalismo de entretenimento, eu já tinha alguns módulos escritos, é, do que seriam os conteúdos, eu tive que readaptar para fazer esses vídeos, juntei temas. Então, quando eu falei, não, eu vou fazer esses vídeos, já tinha programado, terminando o mestrado, eu vou fazer esse conteúdo, não sei quantos vídeos vão ser, mas eu vou fazer esse conteúdo, vou me organizar aqui, e comecei a mexer essa energia. Mexer em energia é sempre bom, porque ela te ajuda a sempre estar. É prática, é como qualquer coisa. Se você vai na academia uma vez por semana, adianta, que pique você vai ter. Você foi hoje, que pique que você vai ter para ir semana que vem, daqui 7 dias, entendeu? Então tem que ser uma coisa de todo dia, de dia sim, dia não, mas com essa liberdade de não de ser prazeroso. Tem dia também que eu chego em casa do trabalho, eu não quero nada, vou tomar um banho, sento no sofá, mesmo que seja às 7 horas da noite, e hoje eu não vou fazer mais nada. Não quero, até pode borbulhar uma ideia, não sei o que, não vou nem escrever hoje. Deixa. Tem dia que é assim, mas e é assim que é prazeroso, e é assim que tem que ser, sabe? Sem obrigações, mas sempre com esse envolvimento e essa disciplina de uma vez que começou, vai embora. Primeiro começa, tem que começar. E para começar, é isso. Às vezes é anotando um pouquinho aqui, desenvolvendo, deixa eu fazer uma pesquisinha aqui, não, esse tema, vou guardar esse site, vou guardar esse link, olha esse texto, você começa a guardar, olha essa imagem, tal, você começa a abrir uma pasta, colocar, isso tudo mexe a energia, e quando você vê, você está uma bola de neve, você já está se envolvendo na tua história, está desenvolvendo cada vez mais, e como eu disse, esse ponto 6 aí, pode começar com uma storyline. Eu só tenho uma ideia única, que cabe em uma frase. Aí dessa frase você faz um parágrafo. Eu já falei isso nos vídeos de escrita criativa. Você começa com uma linha que depois vira um parágrafo. Aí você pesquisa alguma coisa que está dentro desse parágrafo que de repente surge dessa pesquisa mais outro parágrafo e mais uma storyline.
Aí, quando você vê, você já tem uma página, e você, dessa página, no caso de ficção, pô, dessa página, dessas pesquisas que eu fiz, surgiu a ideia de um personagem aqui, que ele pode ser assim, assim, assado. Aí você já anota, deixa ali. Você tem que ter paciência, como é o ponto 7. Você não precisa, mesmo que você tenha a ideia já toda no papel e brrr, calma, depois que você colocou ela toda no papel, desenvolveu ela, pô, você botou tudo que você tinha na tua cabeça é, no papel, seja onde for, no computador ou no caderno, começa a desenvolver, olhar direito, calma, e de repente você precisa da distância do tempo, você escreveu aí durante uma semana, você fez uma imersão, pesquisa tal, foi o que aconteceu com esse livro aqui, é uma coisa maluca, é muita informação, são 1.800, 1.850 datas, muito detalhe, muita, nossa, muito, então às vezes você fica maluco, você fala, não, eu preciso um pouco da distância do tempo, às vezes eu escrevo um texto, fico revisando, escrevo de novo, aí eu leio, aí eu mudo um parágrafo, aí você lê de novo e tal, e às vezes você fala, não, peraí, deixa eu levantar, tomar um café, escrever um negócio aqui, arrumar, sei lá o quê, vou dar uma volta, vou até a lanchonete da produtora, não sei, deixa eu dar meia hora, aí você senta uma hora, aí você senta ler um texto com outra cabeça, mais frio. Então, com a ideia também, tudo isso está dentro da disciplina, que é não se obrigar, porque também isso não pode virar uma overdose, não pode falar, ai, que saco, eu tenho que ver lá o negócio, puta, comecei aquela ideia, agora, ai, meu Deus, tem que ir lá e tal. Não, não pode ser assim, senão já abandona, esquece, e depois você pensa em outra ideia. E para se fazer, seja biografia de uma cena, ou biografia de algum personagem, de algum momento histórico, seja do Brasil, do mundo, você precisa pesquisar. Mesmo para não ficção, como eu já dei exemplo aqui, por exemplo, do filme do Indiana Jones, que se passa em 1938, bem na época que os alemães estavam se organizando para começar a Segunda Guerra, e para se escrever o roteiro do Indiana Jones, que é um filme de ficção, com personagens, tudo é ficção, mas estavam inseridos nesse momento da história do mundo, da Segunda Guerra, eles estavam atrás do Santo Graal, que estava em poder dos nazistas. Então, o roteirista teve que pesquisar sobre o partido nazista, o que estava acontecendo na Europa, na geopolítica da Europa em 1938, pesquisar roupa, figurinos, carros, né? Tem que pesquisar tudo. Então, você, mesmo sendo um livro de ficção, algumas vezes você vai falar que o personagem vai viajar para os Estados Unidos e você vai falar que ele aterrissou em Paris e de Paris ele pegou o carro e foi para o bairro Amsterdã. Não pode. Então você precisa conhecer um pouco da geografia dos locais onde você vai falar. Mesmo que se você for falar do Brasil, você precisa estudar o personagem ele vai para a Bahia, ou ele vai sair da Bahia, vai para o Mato Grosso, depois vai morar em Minas. Você precisa conhecer o que você vai escrever disso aí, o que precisa saber de tradição, de costume, do linguajar. Então, uma pesquisa para um livro de ficção também ela é muito necessária, até porque ela ajuda a desenvolver. Às vezes você tem lá o personagem já pronto, já um pouco desenvolvido, você já tem ideia de como vai ser os personagens, pelo menos os personagens principais, e com a pesquisa vem outras ideias que você pode agregar a esses personagens ou de outros personagens também. A pesquisa de campo é necessária e isso está dentro do que eu falei sobre disciplina, sobre envolvimento da própria ideia, que é você, pô, você está investindo em você. Então, pô, se você precisa ir para uma biblioteca, se você precisa ir conversar com alguém da família, de quem está fazendo a biografia, ou do comércio local, da região, do bairro, do clube, não sei, se você precisa ir lá, você tem que se programar. E quando eu comecei o Diário da Turma, eu passei uma semana no Rio de Janeiro, porque eu vi que tinha muita gente da turma que naquele momento morava no Rio de Janeiro. Então, passei uma semana no Rio. O calendário do rock brasileiro também, não foram todas as informações
que eu consegui na mídia, que eu tinha que ligar para alguns músicos, principalmente músicos dos anos 60, da Jovem Guarda. Então, você tem que ter essa proatividade, que é exatamente o envolvimento na ideia. Porque quando você começa a se envolver, mais uma vez falando, que eu acho importante frisar, é quando você começa a se envolver na tua ideia e colocá-la em prática, mesmo que seja nessa fase de pesquisa, de levantamento de dados, de levantamento de ideias, só colocando tópicos e tal, outras coisas surgem. Aí você vai para o YouTube, aí você vê um vídeo no YouTube, você vê uma entrevista, você assiste um filme que tem a ver com o tema que você, ou um documentário com o tema que você quer desenvolver, tudo isso vai ajudar você a agregar ideias novas para o teu desenvolvimento, até mesmo assistir algo que fala, pô, isso está, ih, cara, o cara já está falando exatamente do que eu queria falar, nossa, então não, vou tirar aquilo, pô, eu nem sabia que já tinham falado disso. Você pode descobrir que, então, não é inédito. E se não é inédito e você quer falar sobre aquilo, então, de que forma você pode falar, de que ponto de vista diferente você pode falar sobre aquilo? Então, tudo isso te ajuda a desenvolver a tua ideia e colocando, e como eu falei, aos poucos ela vai aumentando o conteúdo dela, você vai separando os temas, quando você vê, você já tem alguns capítulos já. Já tem 3 capítulos, eu nem sabia que meu livro ia ter, nem tinha pensado em separá-lo em capítulo. Quando eu vejo aqui, pô, essas pesquisas aqui já tem 3 pastas aqui que viraram 3 capítulos. Então, às vezes, a tua ideia vai pegando forma é, sozinha, naturalmente, com esse conteúdo que você agrega com as pesquisas e com o conhecimento que você vai adquirindo com todo esse conteúdo que você se envolve. É uma imersão, né? Tem que ser uma imersão. E eu botei aqui biografias, porque você tem que conversar com o artista, com família, entender o contexto, como eu falei da biografia do Pedro aqui, do Planet Hemp. Ele contextualizou, ele não falou só sobre o Planet Hemp. O Marcelo D2 conheceu o Skank, eles formaram o Planet Ramp, aí depois eles chamaram alguns caras, começaram a ensaiar e tal, tocaram pelo Rio, foram nos festivais, assinaram com a gravadora e foram felizes para sempre. Tudo por quê? Onde que cada um mora, como eles se conheceram, por que eles se conheceram, por que eles estavam naquele lugar, como que estava o ambiente do Rio de Janeiro naquela época, como que estava a cultura naquele momento. Então, todo o contexto que você puder ir atrás dessa para ajudar a montar essa biografia, a deixar as informações mais ricas, porque quando se contextualiza, obviamente, você agrega informações preciosas, seja até para um personagem. E as biografias também vão te levar para um lado burocrático dessa história toda, que são autorizações, se você vai querer usar imagens, reportagens, cartazes, desenhos, capas de disco em revistas. Isso tudo precisa ver os direitos, precisa pegar autorização e, e porque mesmo que seja uma coisa bem informal, esse aqui, ó, por exemplo, a segunda edição do Diário da Turma, tem 2 reportagens transcritas, a primeira entrevista do Renato Russo para o Correio Brasiliense, e uma reportagem do Jamari França, para o Jornal do Brasil, a respeito da Turma de Brasília, na primeira viagem que essas bandas fizeram para tocar no Circo Voador, e ele fez uma reportagem sobre isso. Eu peguei a autorização, o Jornal do Brasil não existe mais, mas eu peguei a autorização de Jamari, falei também com quem escreveu, perdão, eu esqueci o nome, mas eu peguei a autorização também do Correio Brasiliense e da repórter para poder publicar a matéria, transcrever a matéria fielmente, até eles pediram para, não, me entrega a transcrição que eu quero dar uma, porque só as duas são matérias de 83, então eles quiseram dar uma repaginada para deixar um pouquinho mais atual, sem modificar o contexto, claro,
para ser publicada em 2013. Então, o importante para você que quer desenvolver uma ideia, que tem vontade de escrever um livro e nem sabe sobre o que você vai escrever, calma, tudo bem, tranquilo. Como eu falei, vai escrevendo suas ideias, mesmo que elas sejam aleatórias, não tem problema. Não tem problema. E o grande lance é percepção para desenvolver a tua ideia. O que acontece, observação, percepção, o que acontece do seu lado é assistir, é ter referência, ler livros e vai atrás de notícias, séries, filmes. Tudo isso ajuda a você alimentar a tua vontade de contar uma história, seja ela verdadeira ou não. E biografia é isso, você tem que ter pique, você tem que estar preparado. Vou fazer uma biografia, e fazer uma biografia é se mexer, é ir para a rua, é, talvez fazer viagem, dependendo do tema que você for, for desenvolver. Você vai ter que viajar, então vai ter custo, você vai. Sim, você vai para a casa das pessoas, vai para a biblioteca, vai para a universidade, vai conversar com acadêmicos, enfim, vai atrás, vai fazer a tua pesquisa e vai atrás das informações que você precisa. Porque fazer biografia não é ficar no computador fazendo pesquisa no Google e se alimentando apenas de matérias já digitalizadas precisa de apuração, tem que ter todo um cuidado, porque o livro é uma coisa muito, como eu posso falar, geralmente é fonte primária de informação. As pessoas vão atrás, se você quer fazer um documentário sobre vulcões, você vai atrás dos livros e principais documentários e principais livros e tudo que já foi feito sobre vulcões. Então, você vai pegar um livro para ajudar na tua pesquisa, para desenvolver essa ideia, seja de um longa, um documentário, uma série, aquele livro, pô, você vai confiar naquele livro. Então, as informações, que é o caso, bom, todos esses livros aqui são livros de absoluta, né, confiança, porque além de ter falado com os próprios artistas, no caso do livro do Gabriel, o livro do Pedro, os meus livros, fala-se direto com o artista e coloca no livro o que o artista falou, então é fonte primária de informação. E então quando você desenvolve um livro, claro que eu estou falando de livros de não ficção, as informações ali precisam estar muito concretas, muito certas, muito bem apuradas. E o próprio calendário do rock não existe, são raríssimas as datas aqui que tem uma única fonte, raríssimas. E, e às vezes tem uma única fonte, por exemplo, vou chutar aqui, eu não achava em nenhum lugar, né, na internet, é, detalhes sobre a história dos integrantes do grupo João Penca e seus miquinhos amestrados. Eu descolei o telefone de um deles e liguei. Pô, me apresentei e tal, e conversamos, e ele me deu a data de nascimento dele e ficou de conversar com os outros integrantes e depois me passar essa data. Então, assim, é uma única fonte, mas foram os próprios integrantes que me passaram. Assim aconteceu também com o pessoal da Nação Zumbi. Então, são livros assim que são fontes que trabalham com fontes primárias e que também se tornam fontes primárias. E isso é o grande reconhecimento do trabalho. Como eu falei, escrever livros e dependendo do livro, você realmente não vai ganhar dinheiro, e não é para ganhar dinheiro. É exatamente isso, é o reconhecimento profissional, é o reconhecimento pelo trabalho, é a capacidade, é a vontade, como eu digo, para você fazer um livro, você tem que ser proativo em, em buscar a história, e mesmo num livro de ficção, você vai ter que ir atrás às vezes, sair e até mesmo fazer viagens para conhecer um lugar. Hoje em dia é mais fácil, porque tem YouTube, você vai querer falar sobre o Caribe, sei lá, mas você tem uma cena lá que você quer
que o personagem vai ficar uma semana no Caribe. Hoje você vai no YouTube, hoje você vai em sites que te dão todas as informações, até da temperatura da água, as praias que existem, o tipo de barco que vai, o tipo de água, a vida marinha que tem nas águas. Você hoje em dia não precisa ir, mas em alguns casos necessário e é importante até melhor que se vá, como eu disse, mesmo sendo um trabalho de ficção para uma série também, mas aqui no caso a gente está falando de livros, né? Então o importante assim é você não se sentir obrigado, você ter prazer em fazer isso e você se envolver na sua ideia cada vez mais e na hora que você startar a sua ideia, iniciar, colocar em prática a sua ideia, não pare de forma alguma. Como eu falei, sempre envolvido, sempre alguma coisa ela tem que estar aqui, sempre do teu lado, no teu ombro, que nem, sabe, você está sempre conversando com ela, mesmo que você não faça nada aquele dia, mas uma vez que startou a ideia, vá fundo e que seja sempre um prazer para se desenvolver essa ideia. Esse é o básico. Eu espero que com este vídeo eu tenha ajudado você de alguma forma, o conteúdo que eu mostrei aqui. Mais uma vez, lembrando que como se vê, tudo isso que eu comentei nesse vídeo serve não só para a literatura, mas serve também para desenvolvimento de séries documentais, documentário, até séries ficcionais de televisão. Tudo exige esse tipo de trabalho, tudo leva para essa direção, para essas ferramentas de trabalho. E então é isso. Espero ter ajudado de alguma forma. Obrigado pela companhia até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado e abraço.